Bom dia, maravilhosas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que Deus abençoe seu dia, abençoe sua casa, sua família. Estamos aqui com mais um devocional para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar de Eu Sou Filha, amém? Ontem nós falamos sobre Eu Sou Amada e hoje nós vamos falar sobre Eu Sou Filha. Estou até aqui com a blusinha da nossa conferência Filhas, que teve ali na Dev, que foi uma bênção. E hoje eu quero ministrar sobre isso, Eu Sou Filha. Marcos capítulo 5, versículo de número 34, diz assim: Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Esse texto aqui, ele relata a história de uma mulher que passou 12 anos com um fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha e corria atrás da sua cura, mas nada adiantava. Todas as vezes que ela corria atrás, parece que ficava pior. Ela tentava ir atrás da cura, gastava tudo que ela tinha, mas nada adiantava. Parece que cada vez mais o sofrimento aumentava. E naquela época, uma mulher que ela estava no seu período, ela ia ficar de canto em um lugar onde ela não podia estar perto de todos da sociedade. Mas a Bíblia vai dizer que ela ouve falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, ela se movimenta em direção a Jesus. Ela vai até ele. E a Bíblia vai dizer que ela dizia em seu coração: se eu apenas tocar em Jesus, eu ficarei curada. Ela já estava determinando dentro do seu coração que ela ia ser curada, que ela precisava tocar em Jesus. E a Bíblia diz que ela vai em direção a Jesus, mesmo se arrastando, mesmo sofrendo, mesmo com dores, mesmo sangrando. E é interessante que quem toca em Jesus não é alguém que está muito bem, não é alguém saudável, mas é alguém que está sangrando, porque independente da situação, você precisa se movimentar em direção a Jesus. Olha para esse texto, aonde Jesus, ele está caminhando em meio a uma grande multidão, e aquela mulher, ela pode sim observar que tinha multidão, tinha empecilhos para ela, tinha barreiras, tinha pessoas que queriam apedrejá-la se fosse vista, mas ela não se preocupa com isso, porque ela não olha só para as adversidades, ela também olha para Jesus. Nessa manhã, eu quero dizer para você, mulheres, começa a olhar para Jesus, começa a entender que a multidão está aí, os impedimentos estão aí, as lutas estão aí, mas você precisa olhar e ver que Jesus também está aí. E é nele que você precisa focar, é para ele que os seus olhos devem estar elevados, é para ele que eu e você devem estar colocando a nossa confiança. E às vezes tem pessoas que se apoiam na multidão, se apoiam nos erros, se apoiam em tantas coisas, mas não conseguem se apoiar em Jesus, não conseguem focar em Jesus. Observe que aquela mulher, ela tem um foco, Jesus, e ela vai. E é interessante que a gente observe que aquela mulher, ela não se vitimiza. Sabe, Deus está falando para nós essa manhã: para de se colocar como vítima, para de se colocar como uma coitadinha, como a ninguém, como a que não vai conseguir, como a que não pode. Jesus está olhando para nós essa manhã dizendo assim: ei, para de se vitimizar. Olha para quem te chamou, olha para aquele que te amou, para aquele que te escolheu, te separou. Imagina se aquela mulher fosse se colocar como vítima. Ah, eu não posso, ah, eu tô sangrando, eu sou rejeitada, ninguém me ama. Não, aquela mulher, em meio a tantos problemas, ela olhou para Jesus e não se vitimizou. Ela foi em direção ao milagre dela. Caminhe nessa manhã em direção ao seu milagre. Se levanta desse comodismo. Se levanta desse vitimismo. Se levanta hoje desse complexo de inferioridade, de achar que você não pode, que você não é ninguém, que você é a pior. Para com isso. Jesus, ele está olhando para nós e Jesus está olhando para nós e está esperando a nossa atitude em meio à dor. Aquela mulher, ela se levanta em meio à dor e vai até Jesus. E a Bíblia diz que quando ela chega até Jesus, ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus para. Porque na hora que ela toca, sai virtude de Jesus. E ela toca somente na orla das vestes de Jesus. Quando ela toca, a Bíblia diz então que saiu virtude. Jesus para. Jesus pergunta: quem me tocou? Alguém ainda diz assim: mas Senhor, a multidão te aperta, a multidão te sufoca, e o Senhor está perguntando: quem te tocou? E Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Toque verdadeiramente no Senhor, toque até sair poder, toque até sair virtude. Não olhe para a sua dor, mas olhe para aquele que pode curar ela. Olhe para aquele que tem milagre para a sua vida. Olhe para aquele que te vê como alguém especial. Jesus, ele não olha para nós como o homem olha. O homem olhava para aquela mulher
E pensava assim, essa mulher aí é só mais uma na multidão, essa mulher aí já era a vida dela, vai morrer nessa dor, vai morrer nesse sofrimento. Mas não, ela não aceitou aquilo. Não aceite as palavras que estão lançando contra a sua vida. Não aceite as palavras pessimistas. Não aceite as palavras de maldição, de inveja. Não aceita. O Senhor está dizendo, se levanta em meu a dor, caminha em direção ao milagre. Aquela mulher, ela não focou na dor, ela focou em Jesus. Ela caminhou em direção ao milagre, ela não ficou parada. O problema é que a gente fica parado esperando milagre. Não, se levante, vai até Jesus. Quando ela toca, que Jesus para, Jesus olha para aquela mulher e fala assim, filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fique livre desse seu sofrimento. Jesus está dizendo para nós essa manhã, filha, ele está dizendo para nós, você é filha, filha amada, filha separada, filha escolhida. Jesus, ele tem um amor muito grande por você. Pare de focar e se entregar para essa dor. Aquele momento que Jesus fala assim, filha, ele está dizendo para ela, ei, você não é qualquer uma, você tem um pai. Você tem alguém que se importa com você. Você não é um filho bastardo, você tem um pai. Você tem um pai. Ei, mulher que está me ouvindo nessa manhã, você tem um pai, você é amada. Então aceita essa paternidade, aceita esse DNA espiritual que corre nas nossas veias. Nós temos Jesus, que é o nosso pai, que cuida de nós, que nos adotou como filhos amados, como filhas amadas. E assim que ele olha para ela e fala assim, filha, a tua fé te salvou. Você vai ver que é a única vez que Jesus está chamando uma mulher de filha. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Aceite ser filha amada. Se coloque nesse lugar, abrace esse lugar. Você tem alguém que se importa com você. Você tem um Jesus que olha para você com um olhar de amor. Você é filha amada do Senhor, amém? Deus abençoe sua vida. Abençoe que nós venhamos entender nessa manhã que filhos, filhas não morrem na dor, mas se movimentem em direção ao milagre, se movimentem em direção à cura. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã? Pare de se entregar para essa dor, para esse sofrimento, para essa perda, para essa solidão. Pare de se entregar para dores que se chegaram até você, que você foi surpreendida, às vezes com a traição, foi surpreendida com alguém que não foi leal a você, sabe? Com a enfermidade. Às vezes alguma coisa aconteceu na sua vida e está querendo aprisionar você. Faça como essa mulher, ela estava passando por uma situação tão difícil. O que a vida propôs para ela que ela tinha que ficar naquele canto? Mais de 1 ano, 2 anos, até chegar a 12 anos, e ali era para ir para 13, 14, mas não. Ela se levantou, porque filhos não morrem na dor. Filhos se movimentam em direção ao milagre, à cura. Amém? Se movimente. Deus abençoe sua casa, que Deus cuide de você, que Deus cuide dos seus projetos e que nada e ninguém venha tirar esse sentimento que há dentro de você de entender que você tem um pai que se importa com você, um pai que está esperando você simplesmente se levantar e ir até ele. E todas as vezes que a gente se levanta e vai até o pai, de maneira nenhuma ele vai nos lançar fora, de maneira nenhuma ele vai nos rejeitar. Quem sabe você está sendo rejeitada por alguém, quem sabe um amor que não está sendo correspondido e você está sofrendo porque alguém não te ama, porque alguém te rejeitou. O Senhor está dizendo, eu sou o teu pai. Eu sou aquele que te chamou, que te escolheu, ele te ama, ele te separou para uma grande obra, tem um propósito na sua vida. Mas nessa manhã, não aceite menos do que entender que você é filha amada. Amém? Deus abençoe você, tenha um dia abençoadíssimo por Jesus e esse é o nosso devocional de hoje. Beijo e até amanhã.